que você só tem relacionamentos ruins, hein, minha alquimista do amor aprendiz? Esteja aqui com a sua alquimista do amor mestra nesses próximos minutos para você entender algumas coisas que podem estar acontecendo na tua vida de relacionamentos e por isso você só vem repetindo padrões, repetindo ciclos e não consegue se desvencilhar disso, e a gente vai falar sobre isso hoje. Quero dizer uma coisa importante aqui. Essa live, ela é para quem tem um relacionamento, ou seja, quem é casada, quem é amancebada, porque não assinou papel, você não é casada, desculpa te dizer, mas eu vejo pessoas se referirem que são casadas, mas não documentaram isso. Isso sim faz toda a diferença, passa muitas mensagens que vêm do teu inconsciente. Além disso, para mulheres que têm um relacionamento sério, ou seja, nem casadas, nem se moram juntos, né, amancebado aí, e nem nenhum desses dois, mas sim, tem um relacionamento sério já há muito tempo, às vezes é noiva, né, aqueles noivados patéticos na realidade, né, de 10 anos, de não sei quantos anos, né, ou acorda, e eu tô aqui porque eu vim para te buscar e tá na hora de você começar assim, acordar para algumas coisas. Mas essa live, ela também é para mulheres solteiras ou divorciadas, ou viúvas, né, que querem um relacionamento. Mas também, mesmo que você esteja numa situação que você está sozinha no momento, solteira, né, que você não está com ninguém, também é para você, mesmo que você não queira o relacionamento. E eu te explico o porquê essa live também é para ti. Ela é para ti porque simplesmente, mesmo que você tenha consciência e diga assim, Gabi, mas nesse momento da minha vida, como eu escutei, aliás, hoje de manhã, nesse momento da minha vida, eu não quero ter ninguém. Tá tudo bem. Agora, o grande ponto é, como também recentemente eu estava conversando com uma das nossas seguidoras, né, que acompanham o trabalho aqui no direct do Instagram, e ela falou pra mim, né, que ela está sozinha há algum tempo, que ela gostaria de ter relacionamento, mas é que ela já se deu conta sobre ter um possível dedo podre, que aliás foi tema da nossa live de semana passada, e que agora ela está, tipo assim, tranquila, está de boa ali, né, só aguardando. E aí eu preciso te dizer o seguinte, é uma grande ilusão você achar que você finalizou um relacionamento, que você está há um tempo sozinha e você acha que você está se preparando e naquele momento, de fato, você não está fazendo nada para se melhorar, você não está buscando a sua transformação e o pior, você não está buscando o seu conhecimento interno de fato. E aí eu sinto muito em te dizer, porque quando a pessoa quando você poderia encontrar a pessoa amada, a pessoa certa para você, você não vai estar pronta para encontrá-la. Mas você não vai ficar sozinha. Você vai encontrar sim alguém, mas é alguém que vai estar com os mesmos problemas que você. Alguém que, um homem, né, ou enfim, a tua escolha sexual, alguém que repete padrões iguaizinhos àqueles que você acha que não é nada, que você já tinha tido a consciência, por exemplo, de um dedo podre, mas que, no final das contas, simplesmente você ficou ali parada e esperando, sem se melhorar, sem buscar a sua transformação, sem se alquimizar. O que é isso, Gabriele? Que agora tu tem usado esses termos. O princípio da alquimia é você transformar-se, é você mudar um estado, e na física, né, em meio laboratorial, mudaríamos o estado de uma substância para que ela se torne outra. Aquela velha frase, por exemplo, do virar chumbo virar ouro, né? Então, entenda que você, como sua alquimista do amor, ainda aprendiz, aprendendo aqui comigo, né? Aqui como sua mestra,
nesse sentido, peraí, gente, peraí, chegamos, o gatuno chegou. Ó o rabo aqui, tá vendo aqui no meu cabelo? Então, é você entendendo que eu botei uma toalhinha aqui, gente, porque o gato tava estragando as minhas saias. Dá oi para as pessoas. Dá oi que a gente tá ao vivo. Ó, olha que interessante. Estamos falando sobre alquimia, alquimia do amor. Você sendo a sua alquimista do amor. Ou seja, o que acontece? Você sendo eu aqui, nesse momento, apenas como sua guia, a alquimista mestra para você. Mas você como uma alquimista aprendiz, simplesmente se preparando, se transformando, fazendo essa transformação laboratorial de você com você mesma. Só que aquilo que eu sempre digo, sozinha é muito difícil mudar. Eu não conheço nenhuma pessoa que realmente conseguiu mudar sozinha. Por exemplo, eu, na minha história, na minha caminhada, eu tenho muitas pessoas que uma foi me levando a outra, muitas pessoas que me auxiliaram a sair de lugares que eu estava. E eu fui criando essa minha própria alquimia do amor, para que eu pudesse trabalhar cada vez mais o meu amor próprio e uma autorização para que eu possa viver um relacionamento, por exemplo. Quando eu me casei, para que eu pudesse viver uma autorização minha comigo mesma de ser a mulher casada, de estar nesse estado. Mas entenda, e naquela época eu estava assim, muito tempo ali me preparando. Agora entenda uma coisa, você pode estar se preparando se você está buscando ajuda, porque eu ali foi bem quando eu criei a estruturação emocional, a metodologia. Eu não estava parada. Então uma coisa é você dizer, tô esperando o amado amor aparecer. Mas você não vai estar pronta. Aliás, você vai estar pronta. Você vai estar pronta apenas para encontrar uma pessoa que esteja com os mesmos problemas que você, como eu já disse. E aí tudo bem. Gabriela, isso não é bom? Não, isso é bom. Você tem mais um relacionamento, que no final a sua conclusão é que você tinha o dedo podre porque não deu certo mais uma vez. Foi mais um relacionamento ruim. Por quê? Porque você não se trabalhou, você ainda tinha problema e você, por semelhança, atraiu um cara que tinha o mesmo problema que você, inconscientemente. Por quê? Porque só parecidos se relacionam e isso é uma lei cósmica. Só pessoas semelhantes se relacionam. Então, enquanto você não se trabalha, enquanto você não se alquimiza internamente, tá? Você realmente não consegue sair desses lugares aí que você, no fundo, fala da boca pra fora, que gostaria, mas no fundo, bem no fundo de você, você não quer. Você não quer se transformar, você não quer se transformar, você não quer mudar, você não quer melhorar. Agora tem um ponto. Quem está aqui hoje, né, já tem um passo maior com relação a querer mudanças, tá? A querer modificações em sua vida. E hoje, quando a gente fala aqui de relacionamentos ruins, eu vou te trazer 5 aspectos importantes. Deixa eu dar uma olhada também. Agora como é que eu vejo? Porque foi corrido, gente. Como é que eu vejo aqui? Acho que consigo ver. Vamos ver aqui que a caixinha eu abri bem em cima da hora aqui do nosso encontro de hoje. A caixinha para quem quisesse trazer alguma situação. Aqui eu tô conseguindo ver pelo computador. Peraí. Tá. Então, só para conferir aqui, para não deixar para trás nenhuma questão de nenhuma das nossas alquimistas aprendizes, tá? Então, olha só. Vamos entender aqui sobre esse assunto, relacionamento ruim. E eu quero que sempre que você esteja comigo aqui nas nossas lives, você traga aqui a sua taça pra gente brindar. Brindar sobre novas perspectivas de relacionamento. Que tal?
Então vamos falar desses 5 aspectos aqui. E aí eu tô aberta depois pra gente lembrar que hoje, gente, é o último dia para quem participou da reunião secreta, viu de repente na gravação e sabe que eu abri uma oferta especial irresistível, né? Louca até a oferta, porque no ano que vem os preços dos programas de atendimento, eles vão mudar a partir de 1º de janeiro, é feriado, 2 de janeiro, tá? Porque parte dos programas, inclusive, eu tenho ali, está junto, dentro daquele preço, os florais alquímicos. E esses florais, eles vão ter reajuste, né? O laboratório sempre faz no início do ano. Então, consequentemente, eu trouxe também os reajustes dos meus preços em janeiro. Isso já não é de hoje, tá? Então, quem tá aqui vai conseguir aproveitar ainda com aquele preço, tá? E mais, não só isso, mas se preparar para o ano que vem, que é Marte. Então, a gente vai ter 2 viradas do ano, mas eu vou lembrar mais ali no final. Então, vamos para o primeiro ponto sobre relacionamentos ruins. Um dos pontos que você pode estar vivendo, até diferente do que eu já falei há pouco, a pessoa que tá mais de boa, tá? Mas é um cansaço emocional. Tipo, um tentar consertar o relacionamento sozinha. Sabe quando você está no relacionamento e você simplesmente fica tentando, você tenta mudar aquele relacionamento, buscar alternativas, mas você se sente sozinha. E isso demonstra um desequilíbrio emocional, que é como se só um da relação corresse, planejasse, cedesse, né, brigasse, lutasse por aquilo ali, mas sem que ambos estejam ali tentando caminhar juntos para o mesmo sentido. E isso, a médio ou longo prazo, acaba sendo totalmente insustentável. Não se mantém um relacionamento assim. Porque não adianta, e eu vejo muitas vezes que são mais as mulheres que se colocam nessa posição de tentar resolver o relacionamento sozinha, mas realmente sem conseguir, porque o parceiro, o marido, o namorado, enfim, não tá ali disposto àquilo. Pior ainda se for na parte de namoro, porque aí como que você vai pensar em casar com um cara que ali já tá demonstrando, né? Então, é como se sempre essa pessoa encontrasse desculpas, né? E aí você de repente fica naquela posição de tentar negociar as coisas, vem com aqueles padrões que só se repetem e sem sair daquilo. E aí o problema é que gera frustração em você, uma sensação de impotência, como se você realmente não desse conta, não conseguisse mexer ali nos teus relacionamentos, e acaba gerando dor, né? E pra piorar, de repente vem aquela frase assim pra você, tipo, tudo dá sempre errado pra mim, né? Ou aquela do dedo podre que a gente falou na última live, tá? Relacionada ao amor. Agora tem uma questão, né? Toda a nossa vida, ela tá interligada. Então, por exemplo, se você vem passando isso no teu relacionamento, possivelmente outras áreas da tua vida possam estar impactadas, porque você vai ter um sintoma físico quando você fica emocionalmente impactada com essa dor, frustração que a gente acabou de falar. No teu negócio ou no teu trabalho, pode impactar porque você acaba ficando perturbada emocionalmente por tentar ali, tá se sentindo sempre sozinha, né? É um casada sozinha, como também conversei semana passada, uma das imperatrizes interessada, né, nessa oferta que eu vou lembrar vocês melhor no final do encontro de hoje, e traz essa informação, né? Nossa, Gabi, eu sou casada, mas meu marido mora em outro estado e a gente quase não se vê, a gente se vê poucas vezes no ano, né? Então, isso é algo que é realmente um casamento sozinho, né? E casamento não é sozinho, o casamento é 2, né? Relacionamentos são 2, seja você casada ou que você almeja casar, você é sozinha ainda. Então, esses pontos, né, são importantes de serem vistos. Agora, o segundo ponto, então, o primeiro ponto, cansaço, esse cansaço emocional de tentar sozinho. O segundo é aquela coisa de, por um lado, uma confusão, tá? Uma confusão entre merecimento
e uma recaída em padrões antigos, né? Então, é como se fosse o seguinte, muitas mulheres, e vê se faz sentido para você, minha alquimista aprendiz, tá? Mulheres, você, por exemplo, que quer o amor, quer ter uma companhia, quer ter a segurança, que de repente vem dessa parte assim masculina, por mais que você tenha aprendido em casa que nossa, uma mulher nunca pode depender do dinheiro do homem, a mulher tem que se virar sozinha e tudo mais, que muitas de nós aprendemos isso. Eu, por exemplo, aprendi, vejo outras mulheres que já aprenderam isso, e a probabilidade de você que chega aqui hoje é que você também tenha aprendido esse tipo de coisa. Porque, de novo, a semelhança que eu falei de relações não é só você e o seu namorado, marido, enfim, não é só isso. São pessoas que você se relaciona. Então, até aqui, né, a questão de você se conectar com o meu trabalho, também, muitas coisas que eu passei, muitas coisas que eu trago da minha história, sim, pode se conectar com a tua história e vice-versa, a nossa história se conecta, né? Então, para muitas mulheres, né, como nós que escutamos isso, a mulher não deve depender do dinheiro do marido, aceitar a segurança, o prover de um homem é um pouco mais delicado, tá? E aí ainda, além disso, individualmente, sim, podem ter outras coisas por trás, que a mulher vai permitir mais que seja provida pelo marido ou menos, tá? Porque sim, tem questões que mesmo tendo escutado isso, que daí são outros mecanismos, né? E aí traz essa parte. Só que de uma forma não saudável, tá? Isso que eu quero dizer, tá? Então, é como se você, mesmo querendo tudo isso, amor, companheirismo, segurança, mas como se você sentisse que você ainda tá se curando nisso. Então, aí acaba tendo recaídas com medos, com culpas, em acreditar que merece pouco. No fundo, como eu falei lá no início do nosso encontro de hoje, no fundo, o que tem por trás? Tem por trás o que você não se autoriza a ter aquele relacionamento. Então, você acaba vivendo numa confusão, num conflito interno, que no fundo, por um lado, você deseja a mudança, mas por outro lado, fica pairando em você o medo de abandono, aquele sofrimento, e isso tudo acaba sendo um terreno fértil para repetir ciclos, tá? Então você, como alquimista aprendiz, precisa entender que você sim pode ser a sua própria alquimista, né? Você tem esse poder de mudar aquilo que você deseja, aquilo que você percebe em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, tá? E isso ninguém vai te tirar na medida que você faz o quê? Aprende. Então, aprendiz, porque aqui, através da estruturação emocional, eu vou sim te trazendo ali esses caminhos para que você aprenda a modificar você mesma, né, com você mesma. E importante, sem se conectar em religião, sem depender de religião. Se você tem uma religião e gosta, tudo bem, mas não se coloque numa posição em que você dependa de alguém, nem da religião, nem de mim, por exemplo, nem de ninguém que você vê pela internet, porque você você pode ter guias na tua caminhada, mas você é a sua própria alquimista das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades. Agora sim, você pode estar numa situação como essa, esse conflito de repetir ciclos. Aí você precisa sim ser guiada a quebrar isso, para que você cada vez consiga evoluir e crescer, tá? Terceiro ponto relacionado a dificuldades aí, a relacionamentos ruins, é a dificuldade de identificar um amor de verdade versus um conforto do conhecido. Olha só que duro isso para quem já está no relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento que é ruim, ruim por quê? Porque tem uma dependência emocional. Ruim por quê? Porque é uma dependência que virou um relacionamento tóxico,
porque tem abuso dentro desse relacionamento em todos os sentidos, né? Não necessariamente no sentido sexual, mas no sentido moral, emocional, mental. Isso também é abuso, né? Então, o inconsciente, ele conhece, tá? As coisas que passam pela tua vida, pela tua caminhada. Mesmo que aquilo ali seja tóxico, e mesmo que ele pareça ser mais seguro do que o novo. Então, assim, o inconsciente, por semelhança também, ele busca sempre aquilo que ele já conhece, né? Então, aparece algo novo. Esse algo novo que aparece é algo estranho para o inconsciente, tá? É um desconhecido. Então, isso explica, né, essa dificuldade de sair de um amor de verdade, né? É um amor de verdade ou não? Eu só tô aqui num conforto de uma coisa que é conhecida, que o meu inconsciente, que o meu mental conhece, sabe como funciona. E aí, muitas mulheres, de repente, você prefere continuar vivendo um padrão de um relacionamento ruim, porque tá ligado a um padrão que você já conhece. É algo conhecido. Ah, é ruim, Gabriele? É ruim, mas é conhecido. Então, é como se você ficasse ali, né, mesmo soterrada lá no lixão, mas você diz assim, ai, não, mas aqui tô soterrada no lixo, mas tá quentinho aqui, tá gostosinho, então eu vou continuar aqui, tá? Então, essa familiaridade com o sofrimento, ela dá uma sensação, sim, equivocada, muitas vezes, de segurança, e acaba sabotando novas oportunidades que poderiam acontecer na tua vida de um vínculo mais saudável. E que às vezes dá para consertar isso, né? Como algo melhorando, ou não, ou realmente é algo que não dá. Peraí que ele sobe na tecla do computador aqui. Ou às vezes não tem jeito, tá? Então, esse é o terceiro ponto, essa dificuldade de entender em qual dos lugares você está, e eu quero que você pense sobre isso. Em qual desses dois lugares você está? Esse é o terceiro, né, que eu ia fazer assim. Mas em qual desses dois lugares você está? Realmente você tá com um amor de verdade ou você tá só por comodidade, né, num lugar que você já conhece, que o teu inconsciente já conhece. Quarto ponto dos relacionamentos ruins aqui. O impacto do passado. Então, questões de trauma, de abandono, de exemplos de família, de abuso que você pode não saber, e aí abuso sexual na infância, que infelizmente, gente, é extremamente comum, tá? Embora seja uma coisa velada pela sociedade, hoje tem se falado mais, mas o quanto tem a importância dos os adultos estarem de olho naquela criança, mas enfim, de repente pelo contexto que você foi criada lá atrás, teus pais não tiveram totalmente de olho em você. E aí, o que acontece? De repente, você nem sabe, mas sofreu um abuso lá atrás. E isso repercute até hoje na tua vida e principalmente nas tuas relações. Então, muitas vezes você tem relações ruins, porque carrega essas dores de infância, traumas lá na base afetiva. E sabe o que acontece? Não digeriu esse passado. E aí, ele vem moldando a forma que você escolhe as tuas relações, as pessoas, porque você escolhe ser amada, ou no fundo não tem essa... Peraí, vocês estão me ouvindo, gente? Desculpa, entrou uma ligação aqui e aí... Mas eu preciso só saber se o áudio continua. Já me aconteceu de entrar coisa assim e depois o áudio não voltar. Então, muitas vezes, estar vivendo isso, né? Porque viveu algo lá do passado que não foi digerido, só pra gente recapitular, tá? E aí tá repetindo um sofrimento, só que é um sofrimento que é familiar, que é o que a gente falou no número 3, que é com relação à comodidade, e aqui no número 4, do impacto, muitas vezes é um passado não digerido. Então, moldando as tuas escolhas e muitas vezes o amada, né, que estávamos falando. Você gostaria de ser amada, mas não consegue. Porque no fundo você mesma não tá se amando, você não fez a sua própria, você não se tornou ainda essa sua alquimista do amor e nem aprendiz ainda. E eu te convido para que você esteja aqui comigo
para você ser a sua alquimista aprendiz. Então, quando fica essa, como se fosse essa herança emocional, né? Pode repetir sim padrão inconsciente aí, tá? E sem que você tenha uma noção do que foi esse passado e faça essa digestão desse passado, realmente fica bem complexo você criar um novo presente e um novo futuro, tá? Porque você tá carregando, você carrega os outros nas tuas costas, você carrega situações que te aconteceram no passado nas tuas costas, tá bom? E o quinto e último aqui, eu vou te falar daqui um pouco, tá? Agora, o quinto, ele de todos os 5 que nós estamos falando aqui hoje, ele é talvez todos que nós falamos aqui são importantes, mas o quinto, no meu ver, eu quero saber a tua opinião, mas é o que eu considero mais importante, porque quando você não tem isso, você simplesmente não consegue fazer as coisas acontecerem para você se libertar desses traumas, dessa dependência emocional, de relacionamentos tóxicos para viver coisas boas e um relacionamento saudável na tua vida. Sem o número 5, você não consegue fazer isso, tá bom? Então, eu quero te lembrar antes que nós tivemos na segunda-feira passada a reunião secreta, onde nós falamos sobre se libertar de dependência emocional, relacionamento tóxico, e ali eu te trouxe um conteúdo um pouco mais aprofundado, porque lá a gente ficou mais tempo juntos do que estamos aqui hoje, certo? E no final eu trouxe uma oferta realmente irresistível e o principal, inédita, gente, em que eu trouxe um 4 em 1. 4 em 1. São 4 programas de atendimento que eu tenho, tá? 4 programas em um preço. Ou seja, você vai ter a oportunidade de passar por esses 4 programas comigo, mas pagar somente como se você estivesse pagando por um. Inclusive, que eu falei há pouco, que em janeiro, né, os preços eles vão mudar. Só para você ter uma ideia, né, o preço que você pagaria hoje pelos 4 é mais ou menos a média ali que vai se manter em janeiro, tá? Então, muita atenção para você não ficar nesses padrões repetitivos de você não aproveitar oportunidades e só empurrar com a barriga assim, ai, depois eu resolvo, ai, eu tô com tanta coisa agora, o que eu mais escuto é assim, ó, ai, eu tô com tanta coisa agora no final do ano, ai, é tanta coisa, é tanta coisa, e mais uma vez, você se permite, você não se autoriza para você ser amada, você não se autoriza para você ter um bom relacionamento, para você melhorar a tua saúde, e não se autoriza para você melhorar até o teu financeiro. Mas você se autoriza a ser engolida pelos outros ao teu redor, ficar em função dos outros até o final do ano e não olhar para o espelho, e não olhar para você e não cuidar de você. Percebe? Então, essa história de, ai, é final de ano e, ai, tá muito corrido agora, Gabi, eu não consigo, eu vou te falar assim, não é comigo. Pra mim tá tudo bem, porque eu estou na minha caminhada de crescimento, eu sou a tua alquimista mestra, eu já passei por muitas questões aqui, muitas coisas que eu ainda vou abrir pra vocês, mesmo que eu já tenha contado bastante da minha história aqui. Então, eu já passei e continuo me trabalhando diariamente com a metodologia da estruturação emocional. Então, se você não chegar aqui na minha mesa, pra mim tá tudo bem. A minha vida, ela não vai mudar porque você não quer mudar a tua vida, entende? Quem tem que querer mudar a sua própria vida é você e não sou eu. Então, quando você diz, né, quando te chamam, por exemplo, para você participar, como eu tô chamando, e chamei na segunda-feira passada, para você estar aqui comigo e participar desse programa de atendimentos, né, eles são atendimentos, gente, não é curso. Tá? Quando eu te chamo para isso e você me dá desculpinha, na realidade você só tá dando desculpinha para você só tá atrasando a tua vida, tá? E por isso que você não sai do lugar. E aí você diz assim, ai, Gabriela, mas eu nem quero relacionamento, eu tô aqui esperando. Você só vai perder tempo, porque de repente, e às vezes eu vejo mulheres que têm a faixa ali de 30 e poucos anos, querem ser mães, você só tá atrasando a tua vida. Você vai fazer o quê? Inconscientemente, por um bando de porcaria que você tem no teu inconsciente,
Ai, fiquei grávida sem querer. Não existe gravidez por acaso. Você fica grávida do traste do cara que vai te ferrar, que não vai te ajudar financeiramente para você cagar a tua vida. Tu me desculpa eu falar aqui os palavrões e te falar tão verdadeiramente. É verdade. E por quê? Porque você, tá me vendendo. Claro, eu tô vendendo avanço para quem quer avanço, mas isso não é para todo mundo. A minha agenda nem é para todo mundo. A minha agenda é extremamente seleta. Então, realmente estar comigo aqui não é para todo mundo. É só para quem realmente quer ser uma alquimista do seu próprio amor, para quem realmente quer a mudança, para viver relacionamentos melhores. Aí sim eu te quero aqui comigo. Senão, realmente não é para você. Infelizmente, eu vejo cada vez mais pessoas que só seguem na desculpinha de tô aqui, tô ali, não preciso de você. Fique à vontade. Em janeiro os preços mudam. O que eu tenho hoje são 4 em 1. É o desenvolvimento de estruturação emocional, tá? Em que você tem 4 atendimentos comigo no período de 3 meses, tá? É um por mês e mais um, não é extra, ele faz parte, mas ele é um mapeamento sistêmico. Então ele é um atendimento diferenciado dos outros 3 mensais que nós temos. Além disso, nós temos o acompanhamento via WhatsApp, um acompanhamento premium que você tem o meu contato de WhatsApp e ali eu te atendo ali todos os dias para as tuas questões que estão acontecendo, porque assim, a vida não para. Você concorda comigo que não adianta você só ir lá no atendimento e o dia a dia, o que está acontecendo na tua vida, você não tem como falar com aquela pessoa que te acompanha. Eu sou uma estrategista emocional. Então, eu preciso te acompanhar estrategicamente, de acordo com o que está acontecendo nas tuas emoções, para te auxiliar e te dar direção para que você tenha o resultado. E além disso, nós temos os kits de florais que estão inclusos nesse preço que eu estou te entregando, que são 2 kits que a gente faz ao longo de 3 meses. Ai, Gabriele, por que não são 3? Se são 3 meses, é 1 por mês. Porque não dá certo, eu já testei, gente. Tudo que eu entrego hoje, eu já testei, eu já validei. Eu já validei na logística, eu já validei com o paciente de fato, e é assim que funciona. Mesmo com 2 kits em 3 meses, mesmo assim, ainda existem algumas mulheres que acabam procrastinando e acaba ficando estreito dentro dos 3 meses os 2 kits. Por quê? Porque o processo de autossabotagem, de boicotagem do inconsciente, que é um mecanismo de defesa, não é uma crítica, mas acontece, é muito grande. Então, mesmo com 2 kits em 3 meses, às vezes a mulher não consegue fazer ali, tá? Mas essa não precisa ser você. Eu preciso só que você tome uma decisão, tá? E isso tem muita relação com o ponto número 5 que nós vamos falar daqui um pouquinho, tá? Então, você tem o desenvolvimento de estruturação emocional com todos esses atendimentos que eu já expliquei aqui e o preço dele é R$ 7.500, tá? Para você estar comigo em 3 meses, ou 12 vezes de 750. O grande ponto é que você também vai ter o Ana de Marte, que é o nosso programa de virada de ano, que é o programa do Ano Novo Astrológico de Marte. Marte porque é a regência do ano que vem, que vai acontecer 20 de março. Então, nós vamos ter 2 viradas de ano para quem entrar agora. A virada do ano no final do ano, 31 de dezembro, mais a virada do ano 20 de março, que é a astrológica, tá? Você tem incluso nesse programa o meu acompanhamento de agora até abril do ano que vem, porque em março você vai receber o seu kit de floral do ano astrológico e vamos tomar ele e fazer essa toma em grupo, tá bom? Então, ali você vai ter esse acompanhamento, tá? E encontros em grupo, tá? Mensais, quem entrar agora vai ter a oportunidade de pagar um preço. Na verdade, nem é pagar um preço. Vou te explicar por que nem é pagar um preço, tá? Mas você vai ter a oportunidade de passar por 4 atendimentos mensais em grupo comigo. São vivências e oportunidade para você trazer, sim, alguma questão, tá bom? Além disso, você vai ter um super presente, que é a leitura do teu manual estelar cósmico, que eu entrego só dentro da consultoria de impulso, que hoje está R$ 1.800 e você vai ter ali dentro.
O Ana de Marte, que eu não falei preço, R$ 3.690. E você vai ainda ganhar o Cura 12D, que é a minha metodologia prática, que você acessa dentro de uma plataforma, sim, como plataforma dessas de curso, tá? Mas ele não é um curso, ele é um ciclo de cura em 12 dias, com práticas e vivências de cura bastante fortes e potentes, e ainda você acessa os módulos complementares ali de aulas que nós temos na parte teórica para embasar o que você vivenciou na prática, tá? Ou seja, são 4 produtos, correto? Falei lá na reunião secreta. Então, desenvolvimento de estruturação emocional, o Ana de Marte, a consultoria de impulso com o manual estelar, né? E o Cura 12D, que com acompanhamento de 3 meses, né? Em ciclos, acompanhamento dos 12 dias, o custo dele, o preço, né? É 2.568, se não me engano. A grande questão é 2.598. A grande questão é, por que eu disse no início que você tá levando um 4 em 1? Porque você não vai pagar o preço de cada um deles. Mas, se você chegasse hoje pra mim, não, Gabi, eu não quero aprofundar, eu só quero mais ali diagnosticar, então é a consultoria de impulso pra você, não tem problema, é só R$ 1.800, tá? Não, eu não quero tudo isso, não tem problema. Ah, eu quero passar só pelo Cura 12D, não tem problema, R$ 2.598. Mas, imagina você passando por toda essa experiência, uma experiência individual comigo, de 3 meses, mais com atendimento, só eu e você, a gente aprofundando, entendendo a tua história, entendendo por que você repete esses padrões e quebrando esses padrões, daí o Cura 12D te ajuda nisso. Você também se preparando para a virada de ano, porque até 31 de dezembro você precisa acabar com o que não serve mais para a tua vida, para 1º de janeiro você tá pronta para dar um próximo passo de início. E aí, ainda se preparando para o 20 de março, que ali sim, você tem janeiro, fevereiro, até 20 de março, você tem 80 dias para finalizar as coisas que não estavam bem resolvidas, coisas que expandiram, mesmo que fossem porcarias, e você melhorar isso, para que quando vire em março, você não, a tua vida não vire uma guerra. Uma terceira guerra mundial, uma guerra dentro da tua casa, uma guerra na tua vida. Porque é isso que vai acontecer e que pode acontecer se você não estiver com as coisas bem resolvidas. E aí você vai levar o 4 em 1, por quê? Porque você só vai pagar o que seria o desenvolvimento de estruturação emocional. Só que isso é só até hoje, que é o 7.500 ou 12 vezes 750. Ai, Gabi, não sei como é que eu faço e tal. Me chama no direct e conversamos para ver a melhor forma. Essas são as formas de pagamento, mas a gente pode ver qual é a melhor forma de pagamento para você. O que você não pode é ficar de fora. Você não vai ficar de fora por causa disso, tá? Então, esse é o grande ponto. E aí você leva e você passa por todas essas experiências, tá? E agora a gente vai pro quinto e último item que a gente separou aqui sobre relacionamentos ruins e que eu falei pra vocês que eu considero o mais importante. E tem a ver, sim, com o que a gente tá falando aqui, inclusive dos programas de acompanhamento, que é o desejo da transformação. Se você não tiver isso, que é o desejo da transformação e que eu juntaria com a decisão, são duas coisas na realidade, porque decisão é uma coisa e desejo é outra, mas é você ter primeiro realmente é o desejo de transformar, é o desejo de não viver mais essas porcarias na tua vida, é o desejo de sair disso. Mas para que aconteça, não basta você ficar só no desejo, porque só no desejo seria assim, eu desejo isso, é meu sonho, e aí você fica só na coisa das ideias, no mundo das ideias, e não dá. Você precisa colocar aquilo em ação. Aí entra a questão da decisão, que eu sempre cito, que quando a gente decide algo, é quando a coisa anda. E se você tá com o teu relacionamento, a tua vida aí complicada nessa área até agora, é porque você não decidiu. Então, eu te convido para você desejar realmente o que você quer, não o que o teu parceiro quer, e você decidir sair desse ciclo tóxico, conquistar a tua autoestima, o teu amor próprio, tá? Porque o que muitas vezes motiva mais ali e que é o que deveria, né? Se não te motiva isso,
né? Eu te diria o seguinte, está na hora de você buscar essa motivação, que é esse desejo de transformar, né? Ou seja, é uma vontade de quebrar o padrão. Não basta você começar a entender que tem um problema ali, um passado mal digerido. Você precisa ter a vontade realmente de resolver esse passado mal digerido, tá? De você não viver sempre apaixonada como se fosse pela dor, gostando de sofrer. Isso é tártaro, né? Que a gente fala ali da parte laboratorial alquímica. Isso é tártaro, ou seja, é você sempre repetindo aquela mesma dor. Você se acostumou de tal forma com ela, isso a neurociência explica também. Você se acostumou de tal forma com aquela dor, com aquele sofrimento, que quimicamente você já tem a produção dos neurotransmissores que te mantém ali. Então, quando você repete o comportamento, quando você repete o padrão, sabe o que acontece? Você tem uma enxurrada daqueles neurotransmissores, daqueles hormônios, que são hormônios na tua corrente sanguínea, te mantendo naquela mesma dor. E você fica ali como se fosse assim, tivesse um love, uma apaixonite pela dor. E você não precisa mais viver isso. Mas, de novo, você precisa desejar a transformação. E aí precisa modificar essa forma de ver o amor. E para que você modifique a forma de ver o amor, muitas vezes você precisa digerir o passado. Você precisa digerir como foi com o teu pai e com a tua mãe, que são a tua base. Não importa o que houve entre eles, mas é entender que muito do que você carrega veio de lá, tá? E você precisa, então, desejar ter esse valor pessoal, tá? E esse desejo de transformação, ele é a porta de entrada da tua mudança, tá? E é aí que muitas vezes se encontra as dificuldades, né, de quem sofreu demais, mesmo sendo forte, independente, mas fica ali prostrada, fica ali paralisada e pior, fica ali cheia de desculpinha. Ah, imagina, Gabi, é final de ano, eu tô aqui super na correria. Sim, mas o que eu, inclusive, estou ofertando para vocês é para te ajudar no final de ano, né? Ele é para que você faça uma virada de ano e você entre o ano e já transformada. Olha só, hoje é 1º de dezembro, né? Imagina você virando o ano, você tem exatamente um mês para começar. Hoje vai fechar, tá? Eu só tenho mais uma última vaga. Então não adianta assim, ah, meu Deus, aqui. Não, é uma última vaga com esse preço especial do 4 em 1, tá? Então, e agora? Vamos ver se você vai ser a escolhida. Porque não basta assim, não, Gabi, pronto, preciso conversar contigo. Eu preciso ver se você realmente está preparada. Porque a gente vai ter uma jornada que a gente inicia agora, dezembro, janeiro, fevereiro. Ainda continuamos em grupo até abril. Então, nós vamos passar uns 5 meses juntas. Eu preciso saber como que você está, se você realmente está pronta. Porque não adianta você estar disposta a pagar se você não está pronta para começar essa caminhada, tá? Não é só isso que basta, tá bom? Então, eu te convido para que você sinta no teu coração, entenda que tá na hora de você ser essa sua alquimista do amor, mesmo que ainda como aprendiz, esteja comigo como a sua guia, a sua alquimista mestra, que vai te guiar em toda a sua alquimia do amor que vamos fazendo aqui, dentro de você. E é um prazer imenso te servir. Eu desci na terra para te buscar e aqui estou eu para que você esteja no seu melhor caminho, na sua melhor versão, sendo a sua própria alquimista do amor. E é claro, começando essa sua alquimia do amor com você mesma. Por isso que no início eu disse que essa live, ela é mesmo para quem não quer, nesse exato momento, ter um relacionamento. Mas é para quem quer ter, sim, em algum momento. Lá na frente todos nós queremos. Mas o grande ponto é que se você não estiver se relacionando bem com você, você não vai conseguir se relacionar bem com o próximo. Nem afetivamente, nem nas outras áreas da tua vida. Então você quer prosperar mais, você não consegue, porque você tá travada em você, tá faltando amor próprio, você não está se autorizando para fazer as coisas, tá bom? Então é maravilhoso te servir, um prazer imenso estar aqui com você nessa live e eu desejo uma linda semana, maravilhosa, com muita transformação e que dezembro seja o teu mês da mudança, para que você possa entrar no novo ano da sua mudança
E é um prazer imenso estar aqui contigo e te servir. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no seu coração, com muito amor e muita cura.